Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia em Marcos. Fosse pregador itinerante, ia falar assim, agora ficou facinho, né? Deus já derramou uma glória aqui, então agora só... Mas não, sou pastora, né? Tem que fazer correção. Os pastores entenderam, a igreja não entendeu, não. Tem que fazer a correção, amém? Marcos, capítulo 5. Aleluia. Deus é bom, igreja. O tempo todo Ele é bom. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 22. Glória a Deus. Vai nos dizer assim essa noite. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Por nome? E vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que a sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava, que o quê? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, veio por onde? Entre a multidão, e tocou com suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas. Disse o quê? Não entendi. Disse o quê? Crê somente. Somente até aqui você glorifica ao Senhor nessa noite. Me ajuda a ministrar essa palavra que o Senhor tem ministrado primeiramente ao meu coração. E nós estamos aqui num texto muito conhecido, igreja. Mas o que me chamou a atenção dentro desse texto, estamos falando de um texto conhecido, mas falamos de milagres que envolvem duas famílias, duas pessoas. E hoje nós estamos... Eita glória! Amém, varão? Pelo amor de Jesus Cristo. Oh, meu Pai. Quer mais um copinho de água, varão? Desculpa, estava bebendo água. Por favor, traz água ali, o varão tem que me ajudar aqui, né? Vocês estão aí, né, meus levitas? Tocador, bateria, vão comigo. Glória. Estamos falando aqui de duas famílias. Então, quando nós lemos capítulo 5, iniciamos no versículo aqui 22, nós falamos sobre o envolvimento dessas famílias, só que dentro dessas duas famílias também há duas diferenças. Por quê? Estamos falando de um homem e também estamos falando de uma mulher. Estamos falando de quem? De um homem. A igreja não está comigo, não. Estamos falando de quem? De um homem. Estamos falando de quem? De uma mulher. Então nós temos duas famílias. Dois personagens que vai ser falado aqui nesse altar, nessa noite, amém? Então só que é tão interessante que esse homem, ele tem um nome, Jairo. A Bíblia vai nos dizer que ele tem um nome, e ele é chamado de Jairo. Só que a Bíblia vai me dizer também no versículo 25, e certa mulher. Então essa mulher não tem nome, ela é uma anonimata.
Então nós estamos entendendo aqui que estamos falando de um homem, Jairo, estamos falando de uma mulher, estamos falando de uma pessoa rica, estamos falando de uma pessoa que é pobre, estamos falando de uma pessoa que está enferma, estamos falando também de uma pessoa que tem saúde. A sua filha está doente, mas aquele que está indo até Jesus, ele tem saúde. Então estamos falando de um pai e também estamos falando de uma mulher que não tem filhos. Então nós estamos comparando dois personagens nessa noite, duas situações, que eu não sei qual situação que você se encaixa aqui. Então nós entendemos que um, ele é o principal da sinagoga, o outro, ele é excluído da sinagoga, nem podia estar no meio. Então nós estamos falando de duas questões, um pobre e um rico, um que queria simplesmente que o Senhor tocasse e uma mulher que queria simplesmente tocar em Jesus. Eu não sei qual classe que você está acompanhando e se encaixando nessa noite, mas a palavra de Deus vai nos dizer que mediante essas duas pessoas que estão indo aqui de encontro ao Jesus, porque a palavra de Deus fala que vai de frente, o outro vai se arrastando por trás de Jesus. Então nós começamos a olhar essa situação, mas esses dois personagens, com tanta diferença, eles vão se igualar no mesmo lugar, aos pés do mestre. Então já abre um parente para falar para você que aqui não existe maior e menor. Quando nós falamos de Jesus, pode ser rico, pode ser pobre, se você for nos pés de Jesus, você é igual. Então eu não vejo diferença aqui. Então eu não vejo diferença quando nós estamos necessitados. Se eu sou rica, sou necessitada, um pobre também está necessitado. Mas quando nós vamos para os pés de Jesus, o meu dinheiro não vale nada. Dá um salve de palmas para o Senhor. Quando nós descemos, nós somos iguais um ao outro. Olha para o seu irmão, você é igual a mim quando você desce aos pés de Jesus. Então não adianta você andar de cabeça muito erguida, porque quando você precisar de Jesus, é nos pés dele que você vai se encontrar. Então nós estamos falando de um rico e de uma mulher pobre, de quem tem nome, de quem ainda não tem nome, mas eles vão se encontrar na mesma posição, se prostrando aos pés de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que Jairo, quando ele simplesmente sai da sua casa, é um homem conhecido, é um homem que nem poderia falar com Jesus, porque a maior perseguição de Jesus era o povo religioso. Só que aquele homem, ele foi até Jesus, e ele foi andando, ele foi de pé, ele foi a cavalo, mas ele foi de frente. Então quando esse homem chega, todo mundo abriu alas para ele passar, porque era conhecido, porque ele tinha nome, porque era alguém. Só que quando aquela mulher foi para tocar em Jesus, a multidão se fechou. Minha diaconisa Grace, ela não poderia nem ser vista. Então ela vai de um jeito onde a multidão apertava aquela mulher. Mas ela queria a mesma coisa que Jairo. Ela queria tocar na orla de Jesus. Então nós estamos entendendo que quando nós vimos para a casa do Senhor, nós viemos para se prostrar por Ele. Então nessa noite, quantos aqui vieram para se prostrar aos pés de Jesus? Quantos aqui está disponível a chegar e se prostrar nos pés de Jesus? Porque eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Nós estamos na mesma posição quando nós descemos na casa do oleiro. Então nós começamos a entender que quando Jairo chegou, abriu-se a multidão, mas quando a mulher chegou, a multidão se fechou. Quando ela não tinha como chegar aos pés de Jesus, quando ela via a multidão, diaconisa Jéssica, apertando Jesus, ele caminhando para fazer a realização do milagre da filha de Jairo, aquela mulher simplesmente não ficou murmurando. Sabe, cooperador Denilson? Ele vai lá na casa desse homem porque ele tem dinheiro, porque ele tem posição. Ela não ficou murmurando, ela não ficou questionando, ela não se arrastou e virou as costas e foi embora, diaconisa Jéssica. Ela simplesmente rompeu a multidão para poder tocar em Jesus. Sabe o que é isso? O que pode te parar de você se prostrar perante um mestre, o rei dos reis? Aquela mulher, mediante a multidão, ela não temeu mais. Ela falou: se ele vai, eu também vou atrás. Se ele vai tocar, eu vou tocar nele. Sabe
Sabe o que é isso? É convicção daquilo que vai acontecer. Eu não sei como você saiu da tua casa, eu não sei o que você foi pensando, mas imagina essa mulher, quando ela saiu da casa: eu vou porque eu preciso do meu milagre. Às vezes você vem para o culto como se estivesse no shopping. Você vem para o culto como se fosse um passeio. Não, você vem para o culto porque você é necessitado da providência dele. E chegou aqui, você tem que descer, irmão. Chegou aqui, você tem que falar baixinho. Chegou aqui, você tem que ficar pequenininho, porque o grandão aqui é Ele que é o grande aqui nessa casa. Então eu e você tem que descer lá embaixo, para poder olhar para os pés, pelo menos para os pés do Todo-Poderoso, oh, aleluia. Então existe duas classes de pessoas que chegaram aqui hoje. Dá uma salva de palmas para o Senhor, que agora a pastora tem que aplicar. Tem duas classes agora que chegou aqui hoje. Fala, quais são, pastora? Ah, mas fala mais alto, senão eu vou embora. A primeira é aquela que chega aos pés de Jesus da maneira fácil. E a segunda, aquela que chega aos pés de Jesus da maneira difícil. Vamos conjecturar um pouquinho? De repente, depois, chegaram os dois para conversar. Ela já foi curada, a filha já foi restaurada, amém. Ô Jairo, como que você chegou aos pés de Jesus? Aí Jairo vai contar a história. Eu cheguei fácil. Desci do meu cavalo, abriu-se a multidão para mim poder passar. Sabia quem era ele. Falei que precisava. Automaticamente ele falou que iria comigo. E com você, mulher? Como que você chegou aos pés de Jesus? Aí ela olha para ele. Foi muita lágrima. Foi muita renúncia. Foi muita dor. Foi muito impedimento. Tentaram me barrar no meio do caminho. Tentaram impedir de eu tocar nas vestes dele. Tentaram simplesmente me afastar do mestre. Então do jeito que eu cheguei, foi sofrimento, foi luta. Não foi fácil eu ter chegado até aqui. Dá uma olhadinha para o seu irmão e pergunta para ele: como é que você chegou até aqui hoje? Foi do jeito fácil ou está sendo do jeito difícil? Irmão, Jairo não teve testemunho para contar, mas aquela mulher teve testemunho para contar. Eu cheguei com lágrimas, mas cheguei. Do jeito fácil você não tem testemunho. Do jeito fácil vai fácil. Mas quando você chora, quando você se desmancha na presença do Senhor, o seu testemunho é livramento para alguém. Está sendo difícil? É testemunho para alguém. Ninguém cresce, irmão, sem passar pelo processo da luta. E aí aquela conversa com Jairo, ele chegou primeiro, mas ele foi atendido por último. Estamos falando de duas personalidades, meu irmão. Estamos falando de duas situações, meus pastores. Estamos falando de famílias. Um está com a filha lá, quase morta. A outra está 12 anos que já perdeu tudo. Ela já não tinha mais dignidade, não poderia ir na sinagoga, não poderia estar na igreja, não poderia estar em lugar nenhum. Ela simplesmente era excluída. Então quando Jairo foi até Jesus, ele chegou primeiro, meu cooperador, para falar com Jesus. Jesus, vai na minha casa, a minha filha está necessitada. Então ele vai para Jesus primeiro. Só que mediante a caminhada de Jesus para a casa de Jairo, eis que uma certa mulher Jairo chegou primeiro, mas ele foi atendido por último. Aquela mulher chegou por último e ela foi atendida primeiro. Pastora, como que é isso? Faz 10 anos que eu estou no ministério. Eu tinha que receber primeiro.
Eu cheguei primeiro na caminhada evangélica. Por que ele? Por que ela? Não porque eu. Porque eu tenho um recado da parte do Senhor. Aqui não é empresa, aqui é igreja. A empresa, quem chega primeiro começa a crescer, começa a estudar, começa a fazer um monte de coisa. Aquele que chega depois tem que começar a aprender o ofício. Então você não está falando com empresa, você está falando com igreja. E quando nós falamos com igreja, nós estamos falando de hospital. Quando você chega no hospital, você pode estar 4 horas. Se alguém chega infartando, é ele que vai primeiro, não é você. E aí você quer murmurar com Deus. Dá um recado para o teu irmão, não aperta Deus hoje não. Não aperta ele hoje não. Então Jairo chegou primeiro. Ô pastora, como que é isso? O homem veio primeiro, se humilhou. Ele é o principal, ele é o todo poderoso, ele pode todas as coisas. Simplesmente Jesus tinha que ir na hora. Jesus tinha que ir coisa nenhuma. Jesus não é tão empregado e nem empregado de Jairo. Peguei o gancho aqui da missionária. Então simplesmente o questionamento aqui, meu irmão, muitas vezes é eu e você questionando. Porque eu estou mais tempo no ministério e ainda não recebi a unção. Porque ainda não sou líder, porque não fui separado. Porque é igreja, não é empresa. A igreja é hospital. Hospital, quem chega mais doente tem prioridade. Você tem prioridade hoje, dependente da sua situação. Se você estiver procurando verdadeiramente Jesus, então você tem prioridade hoje de receber algo da parte dele. Amém? O versículo 29 é muito interessante, porque nós estamos falando de hospital e prioridade. Então, quem vem primeiro, quem vem depois, não. Jesus, ele abre sessão na hora que ele quer, do jeito que ele quer e no tempo que ele quer. Não é eu e você que tem que ensinar o Senhor a trabalhar no meio da tua casa, no meio da tua família. Quem trabalha lá ainda é ele. A última palavra ainda é dele. E às vezes nós falamos demais dentro da nossa casa e esquecemos que quem tem que dar ordem é o Todo-Poderoso. Fala para o seu irmão, você está entendendo? Eita glória. Nós vamos entender que essa mulher ela recebeu primeiro. Só que no versículo 29, no versículo 28, porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, está já curada. Quando fala, sentiu no seu corpo, já está curada, a questão não é que ela foi curada naquele momento. Ela sentiu. Sabe quando você sente uma emoção por tocar em Jesus? Ela não foi curada. A palavra de Deus vai me dizer, e é muito extraordinário, nós entendemos o texto, e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, está já curada daquele mal. Ela não estava curada ainda. Precisavam trabalhar ainda do mestre. E é tão interessante, meu irmão, isso daqui, porque nós estamos falando de uma questão, porque Jesus, quando ela toca nele, ele disse aos seus discípulos, vê quem me tocou. Aí a multidão fala assim, mestre, está todo mundo te apertando. Você está perguntando quem tocou? Fala para o teu irmão, não aperta Jesus hoje não. Quando eles falam, voltando para a multidão, eles simplesmente, a multidão te aperta, é isso que os discípulos falaram. Mas Jesus falou assim, quem me tocou, ele não está falando quem me apertou. Sabe quando nós apertamos Jesus? Se o Senhor não fizer isso para mim, eu vou parar de pregar. Se o Senhor não fizer isso para mim, eu não vou mais para a igreja. É desse jeito que nós apertamos Jesus junto com a multidão. Só que quem toca Jesus, ele toca diferente. Quem toca em Jesus, sai virtude dele. Então fala para o teu irmão, não aperta Jesus hoje não. Não aperta, fala para o teu irmão, igreja. Eu acho que ele chegou aqui apertando Jesus, colocando Jesus numa parede. A multidão estava apertando. Os discípulos entenderam isso. A multidão te aperta, a multidão me aperta, mas alguém me toca. A multidão pode até apertar Jesus, mas tem alguém que chegou aqui nessa noite para tocar nele. Então quem está tocando nele, dele está saindo já virtude. Então por isso que você não pode apertar Jesus. Jesus, se você não fizer, acabou. Acabou para você, porque a obra do Senhor vai continuar em alguém.
Não tem que apertar Jesus, irmãos. Tem que saber o direcionamento do mestre para a tua casa, para a tua família. Eu estou de biquinho, eu não vou hoje. Eu estou chateado, então não vou hoje. Mas eu briguei ali, eu não vou hoje. Pede perdão quando foi falado aqui na oferta. Pede perdão e venha cultuar com graça, com autoridade. Chega de apertar Jesus, igreja. Jesus não foi feito para ser apertado, mas para ser tocado. E quem toca em Jesus toca diferente. Então ele pergunta: quem me tocou? Não quem me apertou. Ele está perguntando quem tocou, quem apertou. A multidão pode apertar. Muita gente ia de embalo. Mas quem tocou, tocou diferente. Quem tocou, tocou necessitado de algo. Quem tocou, saiu de casa determinado a tocar. Quem tocou sabia, porque quando ela saiu de casa, se tão somente eu tocar, meu cooperador Carlos, ela já falou, saindo de casa, se eu tocar, eu vou ser curado. Ela já foi com a convicção, o toque, quando eu tocar, alguma coisa vai acontecer. Aí os discípulos lá, todos empolgados, mestre, não. Só que ele falou assim: eu não estou falando quem me apertou. Eu estou falando aonde na igreja, altar restaurado, alguém está me tocando. Eu não estou falando na igreja, altar restaurado, quem está me apertando. Quem está falando, se não for desse jeito, eu não vou mais. Ele não está falando com essa pessoa. Ele está falando com quem saiu de casa para tocar verdadeiramente em Jesus. Independente da tua situação, que você saiu de casa, veio para tocar ou veio para apertar. Eu acho que é melhor tocar, né? Então quando ele fala, e ele olhando, ela vai lá e fala, e ele olhando ao redor para ver o que faziam. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou. Eu estou no versículo 33, diante dele e disse, ela disse toda a verdade, versículo 34. E ele lhe disse: filha, isso aqui é extraordinário. Por quê? O texto diz: todo tempo, certa mulher, quando ela fala o que tinha acontecido, meu cooperador, Jesus não fala certa mulher, ele fala filha. A igreja não pegou. Se eu estivesse na nave, eu pulava ali naquele negócio. Pulava não, que é câmera. Todos falaram que é certa mulher. Certa mulher não tem nome. Certa mulher não pode estar na sociedade. Certa mulher não pode entrar na sinagoga. Então Jairo nem sabia quem era aquela mulher. Só que quando Jesus olhou para ela, quando ela falou, minha amada, simplesmente ele olhou e falou assim: filha! Sabe o que o Espírito Santo me disse no meu coração? Você está com muito apelido do mundo. Deus está te chamando de filha e filho. É muito apelido do mundo. É tal pessoa, é tal pessoa. Jesus trouxe você aqui hoje para falar: filha, filho, você é filha, você é filho do rei. Não deixa Satanás colocar rótulo de apelido em você, porque você é filha. Então Jesus e a palavra do Senhor me faz dessa forma. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Agora que é interessante, porque no momento que ela tocou, ela não foi curada, simplesmente saiu virtude. No versículo 34 ela recebe a cura. Porque é o poder da palavra, meu evangelista Maurício. É o poder da palavra. Jesus tinha que lançar a palavra para ela ser curada, meu irmão. Vamos aprender a entender esse texto aqui de uma maneira mais clara. É tão extraordinário. Jesus, ele não faz milagre pela metade, irmão. Porque quando saiu virtude dela, no outro dia poderia voltar ao mesmo círculo. Porque 12 anos, mas nem 12 anos ela ficou todos os dias com o mesmo ciclo. Parava um dia, no outro dia acontecia de novo. Então talvez na sua vida esteja acontecendo da mesma forma. Deus abriu um leque aqui para mim. Você vem para o culto, acontece alguma coisa, só que você volta com a mesma situação. Então, Jesus ainda não chegou para te curar, mas hoje é o dia. Porque simplesmente, quando ela tocou, ela sentiu algo diferente, mas não era questão dela ser curada. Se ela fosse embora ali, se ela simplesmente não falasse que era ela, no outro dia, meu pastor, ela estava com o mesmo ciclo. E talvez a Bíblia nem ia relatar quem era ela, e a Bíblia nem relata o nome.
Só que simplesmente no versículo 34, nós vemos algo extraordinário. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Aí 2 pontos: vá em paz e ser curada desse teu mal. Agora ela saiu curada. Agora ela saiu liberta. Agora ela saiu liberta. Sabe por quê? O poder da palavra de Jesus, meus irmãos, é o poder que cura em nome do Senhor. Então é tão extraordinário que foi curado corpo, alma e espírito. Alma, filha. Quando ele chama ela de filha, a alma dela estava sendo curada. Porque quando ela passava, as pessoas tinham que se esconder dela. Ela não era bem aceita. Então simplesmente quando ele fala filha, a alma dela está sendo curada agora. Porque ele deu um nome para ela. Chamou ela na realidade que era ela. Porque outrora ninguém mais nem chamava ela com esse carinho. Era a mulher do fluxo de sangue. Era aquela que não poderia estar junto. É aquela que está fora. É aquela que não pode. É aquele que não pode chegar. Onde ele chega, alguém vai ter que sair. Não pode ficar perto. Só que ele, quando Deus fala assim: filha, a alma dela foi curada. Então a cura da alma é muito extraordinário. Aí quando ele fala assim: vai em paz, a tua fé te curou. Ela curou o espírito. Mas quando ele fala ser curada do teu mal, ele curou o corpo físico. Então curou corpo, alma e espírito. Então nessa noite receba a cura do corpo, receba a cura da sua alma e receba a cura do teu espírito. Porque o Senhor, ele vai chamar você como filha, como filho que você é, em nome do Senhor Jesus. Oh glória! A cura pela palavra. Então ele lançou uma palavra: ser curada. É nessa hora que a cura chega, meu diácono. É nessa hora que simplesmente cessou aquele ciclo. É nessa hora. Sabe por quê? É como a missionária falou: Jesus, ele não entrega o milagre pela metade. Está demorando é porque ele quer entregar para você por completo. Está demorando porque ele quer fazer bem feito para você. Não adianta você querer contar gotas. Jesus pode até te dar, mas não venha reclamar com ele. Espera o tempo de Deus para você receber por completo a tua bênção. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Para a multidão, a mulher. Para Jairo, a mulher. Para o povo que era totalmente religioso, a mulher. Mas para Jesus, filha. Jesus é lindo. Que aquele que não te dá nada, Jesus vem chamando você: você é minha filha. Quando você pensar que misericórdia, vamos comigo, Jesus. Deus de glória, Deus de batalha. Tá tudo certo, é no de repente. É no de repente. Vamos lá, meu irmão. Deixa o levita ali se conectar ali em nome de Jesus. E é tão interessante que a sociedade muitas vezes não dá nada para nós. É um apelido que parece que impregna na gente, né? Ah, quem é? Aquela ali. Mas Jesus vem falando assim: você é minha filha. Apelido do mundo, tira isso da sua vida, irmão, essa marca. Deixa as pessoas se conhecer como filha do rei que você é. Então para muitos, ela não tinha nem nome. Jesus falou assim: eu não vou perguntar o seu nome, mas você é minha filha. E muitas vezes nós estamos precisando ser filhos. Filhos para ser cuidado por Ele. Aí no versículo 36, irmãos. Vamos ler o 35, porque o 34 foi quando, graças a Deus, tudo mudou na vida daquela mulher. Só que nós não podemos esquecer que Jairo ainda está esperando o seu milagre. Jairo ainda está ali esperando, porque ele chegou primeiro. Ele viu a mulher recebendo o milagre. Imagine o coração de Jairo. Minha irmã Su, e o meu? Ele falou que ele ia lá em casa. E agora esse mover todo aqui, acho que ele até esqueceu de mim. Eu estou vindo até para trás, porque quando começa a mover, né? Deus está entregando para onde, a gente afasta, está entregando para Ele. Deixa eu ficar aqui quietinho, cabecinha baixa. Aí, né, o coração ardendo, será que vai entregar para mim? Aí a gente fica de cantinho. Talvez Jairo parou um pouquinho.
aquela multidão cercando, ouvindo aquela mulher, a filha, e Jairo ali olhando, e o coração, minha filha está em casa. Eu deixei ela quase morta na cama. Minha filha está lá em casa. Talvez ele olhasse, a hora está passando. Sabe aquele desespero, parece que não vai dar tempo. Talvez Jairo estava desse jeito, diaconisa Grace. Desesperado para que, Jesus, será que você não vai lá? Talvez eu e você ia, Jesus, esqueceu da minha filha. A gente faz isso. De repente a gente quer chamar a atenção de Jesus. Jesus, e lá em casa? Talvez fosse esse momento a gente cantava até aquele hino. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. E Jairo lhe esperando, irmãos. Sabe aquele momento que você vê as pessoas receber a bênção e você está esperando a sua chegar? As pessoas contar um milagre e você esperando o seu chegar. As pessoas contando sobre a salvação de alguém da sua família e você esperando o seu milagre chegar. Alguém contando da cura de alguém, você esperando a cura de alguém chegar. Jairo estava desse jeito, na expectativa, aguardando o mestre tomar uma posição, falar alguma coisa. Sabe quando a gente, será que ele não vai falar nada? Será que a pastora vai entregar o microfone e já não vai falar mais nada? Será que encerrou ali? Mas é tão interessante que o versículo 35, estando ele ainda falando, Jesus estava ainda falando, dialogando ali com aquela mulher, com a filha. Chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Você receber notícia. Parecia que faltava tão pouco. Talvez na cabeça de Jairo passou assim: se ele tivesse ido primeiro na minha casa. A Bíblia não fala isso. Eu quero conjecturar com você. Talvez o pensamento nosso seria esse, irmão. Por que ele não foi lá primeiro? Porque se ela já estava 12 anos, porque algumas horas não podia. A gente pensa assim, irmãos. Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, talvez ela não teria morrido. Talvez passou uma cena na cabeça de Jairo. Eu não quero ferir o texto, estou conjecturando um pensamento humano. Então chegou aquelas pessoas e falou: olha, deixa o mestre aí, porque ela já está morta. Essa foi a notícia que Jairo recebeu mediante aquela caminhada. É como se ele pensasse: todo o meu esforço não valeu. Tudo que eu fiz para chegar até aqui não valeu a pena. Porque o milagre que eu vim buscar, porque eu ouvi falar dele, eu sabia quem era ele, mas ele demorou. E essa demora custou a morte daquela que é minha filha. Ela ia completar 12 anos. Eu já ia preparar uma festa, porque a religião, aquela cultura judaica, aos 12 anos já é a parte maior. Então tem uma grande festa. Então simplesmente ele falou: acabou meu sonho, acabou a minha alegria, acabou minha expectativa. Sabe quando você vê os teus sonhos saindo pelas suas mãos? Não tem mais. Então naquele momento a dor daquele pai era muito grande. Era a dor da perda de alguém que ele não ia ver crescer, que ele não iria ver ter uma família. Ele não iria acompanhar mais os passos. Na mente dele estava passando tudo isso. Só que Jesus estava no ambiente, igreja. Jesus estava no ambiente. Jesus e Jesus é atento a todas as coisas. Talvez eu e você está dentro do culto e nós não estamos atentos às palavras que está sendo ministrada aqui no altar. Mas Jesus, mediante a multidão, Ele está atento a todas as coisas que estão acontecendo ao redor dEle. E por Jesus estar atento a todas as coisas, aí mediante ele está conversando, chamando aquela mulher de filha. Simplesmente quando ele escuta aquela notícia que foi lançada sobre a vida de Jairo, Jesus, ele fala: tende ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Como crer?
se a notícia veio e machucou. Só que aqui, o poder da palavra. Ele falou, crê. Não temas. Ele está falando, não temas para mim e para você. Ele está falando, é para você crer, igreja. Não é para você temer as palavras, as notícias difíceis que batem na sua porta, que chega pelo seu WhatsApp, chega pelo seu telefone, chega pela internet. Não temas. Jesus está falando, é para você começar a crer. Porque tudo é possível aquele que crê. Então nessa noite Deus te trouxe aqui para você entender. Não é para você temer. Aquilo que Deus tiver que fazer, não é que Ele está demorando. Ele vai chegar no momento certo, na hora certa, no tempo certo para agir sobre a tua vida. E ainda que muitos dirão, já morreu, para Deus ainda tem vida, em nome de Jesus. Os mensageiros da má notícia, só que não entenderam e depararam com quem? O dono da vida. E Jesus, observando tudo aquilo, falou, não temas, crê. E é tão interessante porque nesses versículos, e o versículo 36, que ele fala para não crer, para simplesmente ele crer, e não permitiu que alguém seguisse. Porque ele estava vendo que às vezes, meus irmãos, muita multidão, não é porque está em adoração ao Senhor. A multidão muitas vezes está na base da curiosidade. Eu vou porque eu quero ver o que vai acontecer, Dani. Eu vou porque eu quero ver. Então Jesus, ele é muito sabido. Fala que nem a vazinha. Ele é muito sabido. Porque simplesmente ele não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ele viu aquele alvoroço. E aí tinha aquelas pessoas que choravam. Carpideira, né? Elas recebem para chorar. Ela ganha dinheiro para chorar. E aí eu me peguei nisso. A pessoa pagar para você chorar por alguém que faleceu? Aquela pessoa não tem sentimento, Gleice. Vai chorar por chorar. Não vai consolar. Não vai ajudar. E aí Jesus vendo tudo aquilo, aquele alvoroço, as pessoas que já estavam recebendo dinheiro ali para ficar chorando, se lamentando sobre aquele lugar. E é tão interessante porque é nesses versículos que nós estamos lendo agora, Jesus percebe aquela emoção disfarçada, aquele sentimentalismo que não existe, aquela procura de, mas eu estou ali chorando, mas eu estou recebendo o meu para me chorar, para me fazer uma média. Jesus simplesmente, ele manda sair todo mundo do ambiente. Não precisa ficar ninguém. Eu achei muito interessante isso aqui, ó. Ele manda sair todo mundo, vai ficar o pai e a mãe, porque os falsos que estão ali de mentira tem que sair para Deus operar o milagre. A igreja não entendeu não. Estava ali aquelas carpinteiras, pessoas que ela recebia para chorar. Eu não sei o que você está passando, mas aquele que está do teu lado, só achando que está de bonzinho, anjinho, só está faltando uma coroinha na cabeça, para depois falar mal de você lá atrás. Esses falsos vai ter que sair do ambiente para o teu milagre chegar. Jesus mandou sair todo mundo. Sabe o que Jesus falou? Se você está chorando de falsidade, não está tendo sentimento para aquela família, então não precisa estar perto. Se você simplesmente está chegando naquela família, querendo dar um de bonzinho, mas com falsidade, para depois falar mal da família, não precisa ficar no ambiente. Todos que falam mal nas suas costas, Deus vai tirar, porque Deus não é homem para que minta. Na tua frente sorri, mas por trás fala mal da tua história, fala mal da tua família, fala mal do teu ministério. Jesus essa noite está me dando uma ordem. Eu mando sair todo mundo para o milagre chegar na tua casa e na tua vida. Esse é o tempo que Jesus vai começar a limpar alguns arraial. Esse é o tempo que Jesus vai começar a limpar algumas amizades. Vigia, crente. Nem todo mundo que você está colocando do teu lado, dentro da tua casa, está chorando a mesma lágrima com você. Jesus pede para sair. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Pastora, e se eu ficar sozinho? Irmãos, na minha conversão, eu fiz uma oração para Deus. Eu não sabia se estava certo ou se estava errado, que eu estava aprendendo, missionária Tânia. Aí eu falei para Deus assim, numa madrugada, Dai,
Senhor, se todas as pessoas que estão perto de mim são pessoas maus, pessoas que vão me levar para o buraco, pessoas que não vão me ajudar a crescer, tira. Não ficou um. Eu me vi sozinha. Eu falei, Deus. Aí conversei com o meu pastor, que era meu pastor Mário Sérgio, né, que me batizou. Ele, mas você pediu para Deus. Ele fez a limpeza necessária. Eu falei, mas não ficou um? Eu fiquei com dor de mim. Achei que, né? Eu falei, poxa vida, não ficou um? Eu falei, Jesus, mas o Espírito Santo consolou. Eu vou enviar pessoas verdadeiras para estar te ajudando na caminhada. E é por isso que eu estou aqui hoje. Desde o tempo que eu levantei minhas mãos, não voltei para trás. Não foi ninguém que falou para mim, para, você não vai conseguir. Não, foi pessoas que falaram, vai, porque Deus é contigo, aleluias. E aí Jesus simplesmente, tendo chegado na casa, ele viu aquele movimento todo. Ele simplesmente manda sair. Então o que Deus está falando sobre essa igreja hoje? Os falsos que estão mentindo, que estão chorando falsamente, vai ter que sair da tua vida. Os falsos vai ter que sair, porque aquele que Deus tem que exaltar e colocar do teu lado, Ele vai selecionar. Irmãos, não é todo que bate no seu ombro que é teu amigo. Não é todos que compartilham do café é o teu amigo. Não é todo que divide uma Coca-Cola que é boa é teu amigo. Então cuidado com quem você senta à mesa, porque a mesa posta é mesa de verdade, irmão. Então olha na bolotinha dos olhos, fala que nem meu pastor presidente, vê se tem verdade nisso. Porque chegando lá, uma menina de 12 anos ali, à beira da morte, alguns já recebendo para chorar, emoção disfarçada com verdade, irmão. Cria vergonha na cara e entenda quem é para ficar do teu lado. Arranca essa coisa que não presta. Eu estou perto porque eu vou evangelizar. Evangeliza você primeiro. Porque do jeito que você está, você vai sair fora da igreja. Vou falar porque o Espírito Santo está mandando. Qualquer coisa você nem conversa com o presidente, conversa com Deus. Tem hora que precisa, irmão, a gente abrir o leque da verdade, para você entender onde você tem pisado, para você entender porque o milagre ainda não chegou na tua vida, para você entender porque a tua vida está tão parada. É porque você está compartilhando situação que não é para você compartilhar com a pessoa. Você é casado? A sua família é seu esposo, é sua esposa e seus filhos. Amizade é bom, mas vigia, seleciona essa situação. E aí é muito interessante, porque quando ele chega, ele faz toda aquela situação. E entrando, disse-lhe: por que esse alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. E aí é tão interessante que o versículo 40, eles riam-se de Jesus, eles riam dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai. Tomou quem? A igreja não entendeu. Tomou quem, igreja? E a mãe da menina. E os que ali estava, entrou onde a menina estava deitada. Versículo 41, onde a gente finalizou a leitura. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Sabe o que é tão interessante? Que o pai de manhã poderia chamar a menina: Talita cumi. Ela levantava. A mãe chamava Talita cumi. Ela levantava para tomar um café. Só que chegou um dia que eles chamaram e a menina não se levantou. Foi nesse momento que ele viu que a menina estava enferma. Então o médico foi. Talita cumi. Ela não se levantou. Só que o poder da palavra de Jesus é extraordinário, porque ele dá uma ordem. Quando Jesus chega lá, ele fala: Talita cumi, a ti te digo, ou a ti te ordeno. Eu vou deixar você entender. Todos chamavam: Talita cumi, levanta. Ela não se levantava. Ele tinha
dinheiro. Então, os melhores médicos daquela região, Talita Cumi, ela não reagia. A mãe chorava e implorava, ela não reagia. Mas quando Jesus, ele chegou no ambiente, ele fala, Talita Cumi, eu te digo. Então ele dá uma ordem. E essa ordem para ela era, levanta-te. Na hora a menina levantou. O poder da palavra de Jesus, o poder da palavra do Senhor. Então não adianta, se não tiver a palavra do Senhor. É aqui que está a sua resposta, igreja. É aqui que está o poder, igreja. É aqui que é a salvação da tua casa, igreja. Ele ordenou. Então quem estava pedindo para ela levantar não tinha poder na palavra. Quem estava falando, então irmão, vamos entender uma coisa? Tem situação que não vai ser médico, tem situação que não vai ser advogado, tem situação que não vai ser o gerente, não vai ser o dono, tem situação na tua vida que só vai ser Jesus. Você está batendo a cabeça, é psicólogo, é doutorado, pode ser doutorado não sei quantos, mas se não for o poder da palavra, não adianta. Para se levantar, quem tem que mandar você ficar de pé, tem que ter toda a autoridade. E eu vim aqui no nome daquele que tem toda a autoridade. Levanta, igreja. Deus está dando uma ordem sobre essa casa. É tempo da igreja do Senhor se colocar de pé. A ordem não é da pastora, mas a ordem é de Deus. Levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Na mesma hora, no mesmo momento que a ordem dele veio, a menina se colocou de pé. Esse Deus é extraordinário. Você está batendo na porta de advogado para abrir algum lugar? Irmãos, Deus está queimando meu coração. Não vai ser advogado que vai resolver a sua situação, mas é Deus. Então por isso que nós vamos se encontrar no mesmo caminho, prostrando ao Senhor. É de aqui, ó, joelho no chão e cara no pó, que você vai ter a resposta e a ordenança de Deus para a tua vida. Tem hora que nós temos que entender. Pode ser a pessoa mais inteligente, se não tiver a ordem do Pai, não vai adiantar. Pode ter o Deus está queimando meu coração, pode ter mais de 10 diplomas. Se não tiver a presença de Deus, não adianta bater na porta. Ela só vai abrir com o poder da palavra do Senhor. Deus, quando Ele assina, e quando Ele faz o milagre, Ele faz por completo. Ele não vai fazer meia boca para você. Eu vou fazer só pela metade. Não, eu conheço um Deus que quando Ele faz, Ele opera o milagre por inteiro. Se é cura, seja curado por inteiro. Se é libertação, seja libertado por inteiro. Você não tem que sair daqui da mesma maneira. Você não vai sair daqui da mesma maneira, porque Deus deu uma ordem para essa igreja. A igreja tem que se levantar. Esquece aquilo que passou. Eis que farei coisas novas na tua caminhada. Com tudo isso, era para falar para a igreja o recado da parte de Deus, a ordenância é: levanta-te. 2 personagens, 2 situações. Em qual delas você tem se encaixado? Só que sabe o que é lindo nessa história toda? É que os 2 recebeu o milagre da parte de Deus. Jesus não sai devendo para ninguém. Jesus, Ele não deve para ninguém. Hoje eu falei na consagração: se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele quiser explicar, Ele explica. Se Ele quiser, é Ele. Não é nós que temos que ordenar. Ai, Deus, poderia ser daquele jeito. O barro querendo ajudar o oleiro, isso nunca dá certo. É por isso que nem todo barro serve para ser vaso, porque quer contender com o oleiro que criou. Não tem como. Então tem barro que vai ser barro, que não vai servir para ser vaso. Mas aqui tem vasos. Tem vasos. Tem vasos. Eu dei uma palhinha disso aqui que eu queria fazer essa pregação. A Espírito Santo falou assim: não, você vai falar sobre Jairo.
Aí eu falei assim: vou passar vontade. O Espírito fala. Fica de pé, igreja. Então, versículo 41. Ele fecha com chave de ouro, igreja. Se hoje fosse uma campanha, a gente encerraria com essa chave de ouro. É tempo de se levantar. É tempo de nós olharmos e saber que Deus, Ele se preocupa com cada um de nós, independente da classificação. Independente se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se tem estudo, se não tem, se tem faculdade ou se não tem, se está doente hoje ou se está curado. Então Deus, Ele se preocupa com cada um que está aqui. Então os dois teve um momento para receber o milagre, mas não houve murmuração. A Bíblia não fala que nenhum deles murmuraram. Eles souberam esperar a realização do milagre. Será que você está esperando e sabendo esperar? Porque Jesus, Ele não vai deixar ninguém, nem despedir ninguém com as mãos vazias. Então Ele pode tocar no primeiro que está aqui nessa fila, tanto no mesmo momento que aquele que está na última fileira. Porque Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Aquele que vem para Ele com humildade no coração, se humilhando na presença dEle, porque os dois se encontraram igualmente aos pés do Senhor. Então hoje você veio aqui para se colocar aos pés do Senhor e falar: Deus, eu estou precisando de um milagre. Eu estou precisando de uma cura para alguém que está na minha casa. Eu estou precisando, que faz 12 anos que eu estou indo para a igreja, mas eu recebo ali dentro. Você está recebendo somente a virtude. Você estava recebendo somente a virtude. Hoje você vai receber a cura por completo, porque a palavra está sendo ordenada para a sua vida e para a minha vida. Então a palavra de hoje não é a palavra de morte, mas é uma palavra de vida. E o que Jesus está falando aqui dentro dessa palavra é levantando aquela menina e operando um milagre na vida. Então os sonhos de Jairo voltou, porque a menina vai ter festa dos 12 anos, ela vai ter festa de um casamento, ela vai ter filhos, ela vai ter uma continuidade para a família. Então aquele homem estava com seu coração alegre, mas ele também teve que romper algumas multidão, Gleice, porque a multidão da religiosidade, porque ele era da sinagoga. Então se ele era da sinagoga, a perseguição para Jesus, para os discípulos, era justamente de lá. Então também ele rompeu uma situação na vida dele para chegar até Jesus. E muitas vezes nós gostamos de ser crente, mas não podemos ser religiosos a ponto de questionar o milagre do irmão, ou de que maneira o irmão vai chegar. Porque muitas das vezes, meu Deus, por que Deus está falando desse jeito? Muitas vezes vem, mas quando vem você questiona. Larga de ser religioso. Deus opera na vida de quem Ele quer. Nós não podemos achar que nós somos religiosos demais. Eu posso, a missionária Viviane não pode. Por que ela não pode? Ela é melhor do que eu sou melhor do que ela. Onde? Que quando desce o joelho no chão, é simplesmente ali que nós entendemos quem somos. Então temos que parar de ser religiosos e parar de apontar a ferida do irmão, porque você também tem ferida. Então o que ele viveu, o que Jairo viveu, o que Jairo teve que romper, foi uma religiosidade dentro dele. E isso é difícil, não é? Às vezes nós temos uma aceitação difícil. Eu sofri uma situação dessa na minha conversão, o pastor sabe. Eu não aceitava algumas coisas, alguns movimentos. Tive que engolir Bíblia e chamar muito o Espírito Santo para Ele me ensinar e quebrar aquela religiosidade que estava dentro de mim. Porque eu fazia parâmetro com situação que eu já tinha vivido de outra denominação, de outra situação. E o Espírito Santo foi muito amigo, foi muito fiel, e Ele está sendo fiel hoje para quebrar toda religiosidade. Eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que eu. Para Jesus somos todos iguais. Estamos no mesmo patamar. Às vezes, lógico, tem hierarquia dentro da igreja, pastores, missionários, tem. Mas quando nós falamos de Jesus, nós estamos, quando Ele olha a mesma proporção igual. Então não tem melhor.
tem pessoas que descem e vai ficar na mesma posição. Então pode entrar um rico aqui, ele tem que descer. Pode entrar um empoderado, um religioso, sei do que. Pode chegar o presidente. Desculpa, meu presidente. Ele tem que descer. Sabe o que eu estou falando, igreja? Pode chegar o presidente da república, não é meu presidente. Aqui, ele é igual. Aqui não. Porque tem hierarquia no mundo espiritual, igreja. A gente dá honra no primeiro banco, mas aqui ainda não. A gente tem que ter discernimento daquilo que é certo no mundo espiritual. E o mundo espiritual, muitas vezes, os irmãos brigam com o irmão. Mas o que Jesus está falando essa noite, eu conheço cada um de você. Eu conheço o jeito que você entrou aqui hoje. Eu conheço a tua história. Eu conheço a tua família. Eu conheço quando você levanta e só Deus sabe como está difícil você se levantar. Só Deus sabe como você veio para cá. Aquelas duas classificações. Um foi para Jesus desesperado por causa da filha. Outra foi para Jesus porque simplesmente precisava de uma cura. Eu não sei de que forma você veio hoje, mas você veio no lugar certo. Você veio para falar: Jesus, olha para mim hoje. Jesus, olha para mim. E sabe que é lindo? O Espírito Santo está falando ao meu coração. Ele está olhando para a tua história. Ele está olhando para a tua história hoje. Ele está falando: não temas. Crê. Somente crê. Não é para você temer. É para você crer. E você crendo, Deus dá a ordem. Levanta-te. É tempo de você levantar a bandeira da vitória. É tempo de você tirar aqueles apelidos que lançaram sobre a tua vida. E você entender que Ele está te chamando de filha, de filho. Eu não sei se os levitas já têm um louvor separado, mas tem um louvor que está queimando meu coração. E esse louvor é justamente falando do Espírito Santo. E eles olharam para mim tipo assim: pastora, eu sei que vocês vão me acompanhar, porque vocês são 10. E esse louvor, fecha seus olhos, igreja. Eu não vou louvar não, só vou dar, só para eles louvar, tá? Não pode fica despreocupado, amém? Cada um fica na posição que foi chamado, amém? Então fecha seus olhos. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. Ele se importa com você, igreja. E mesmo assim
consolando. Ele está te consolando nessa noite. Sente essa presença. Espírito Santo, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem é você. Ele te conhece. Ele te conhece. Mesmo assim, Ele se importa comigo. E mesmo assim, moras em Ele está aqui nessa noite. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta essa presença. Sinta essa presença do Espírito Santo hoje. Nós procuramos palavras. Ele nos conhece. Oh, Ele é o nosso amigo. Meu Deus, Ele é o nosso amigo. Oh, Espírito Santo, aleluia. Meu Deus. Oh, Espírito Santo. Envolve, Senhor. Oh, envolve essa igreja. Envolve essa mente, Senhor. Meu Deus, a presença. Em todo momento. Em todo momento. Em todo momento. Somos dependentes. Somos dependentes de Deus. Somos dependentes dessa graça. Somos dependentes dele. Meu Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, envolve esse ambiente, Espírito Santo. Meu Deus. Meu Deus, aleluia. Espírito Ele está aqui. Ele está te consolando nessa noite. Sinta o Espírito Santo te consolando nessa noite. Ele
está falando contigo. Ele está falando. Eu procuro